Shalom Lekulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Teshuvah Total. Hoje é terça-feira. Alô! Terça-feira tem o quê, pessoal? Momento do Hebraico, quarta temporada, aula 10. Hoje nós estudaremos alguns trechos do capítulo 10 de Yehoshua. E é um turbilhão de ensinamentos, de momentos incríveis, sobrenaturais. Momentos, inclusive, que até os dias de hoje intriga muitas pessoas. Vou mostrar para vocês provas arqueológicas maravilhosas, sensacionais da intervenção do Eterno. Uma prova inequívoca do que foi narrado na Escritura Sagrada. Então, abra o seu coração aí para você aprender o hebraico e, além disso, ouvir a voz do Eterno. Capítulo 10 de Yehoshua, vamos ver alguns textos nesse momento. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Capítulo 10, já abriu aí? Capítulo 10 de Yehoshua. Vamos estudar juntos o hebraico. Capítulo 10, 10ª aula de Yehoshua, a conquista da terra. Bom, o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite está no capítulo 10, verso 1. Então acompanhe comigo. Capítulo 10 de Yehoshua, verso 1. Preste bastante atenção nos detalhes. Vamos lá. Olha só. Vai-ri, e aconteceu, e houve, e aconteceu, que Shmoa, conforme ouviu Adoni Tzedek, Melech Yerushalayim, Adoni Tzedek. Olha como é importante você ler os textos em hebraico. Quem é esse que pela primeira vez aqui nós ficamos sabendo sobre ele? Adoni Tzedek. Ele é simplesmente Melech, rei, Yerushalayim, que pela primeira vez também aparece no texto bíblico. Essa é a primeira vez que Jerusalém, aparece em um texto bíblico. É exatamente aqui no capítulo 10 de Yehoshua. Yerushalayim já era seu nome? Já era chamada assim. E é estranho o rei desse local ser chamado Adoni. Observe a língua, mesma língua hebraica, mesmo nome hebraico, porque os cananeus falavam hebraico. Adoni Tzedek. Observe que há um ratef aqui separando as duas palavras. Mas se vocês se lembrarem um pouco, se vocês colocarem um pouco a cabeça para funcionar, vocês vão se lembrar que no capítulo 14 de Bereshit, Gênesis, também numa cidade chamada Shalem, que é a mesma, não há dúvida nenhuma que Shalem é a mesma coisa de Jerusalém, ela também era chamada de Shalem, como por exemplo a gente observa nesse salmo aqui, ó. Olha esse salmo. Olha esse salmo. Salmo 76, verso 2. Nodá bi Yehudá Elohim, bi Israel Gadol Shemo. Temido em Yehudá é Elohim. Em Israel, Gadol Shemo, grande é o seu nome. Agora, Vaeri, e foi Be-Shalem Sukkot, e foi em Shalem a sua cabana. O Meonato Betzion, e sua habitação em Sião. Shalem é Jerusalém, mesma coisa.
Como da mesma forma, o nome do rei do local, que você sabe muito bem, que nos tempos antigos, nos tempos antigos, os reis dos lugares na terra de Canaã possuíam praticamente o mesmo nome. Por exemplo, o rei dos filisteus, dos filistinos, dos palestinos, era chamado o quê? Hein? Hein? Avimelech, meu pai é rei. Mesma língua, mesma fala. Entenderam? Como é o nome do rei de Shalem que se encontrou com Abraão, que é muito mal compreendido pelas pessoas, um rei pagão, deixa eu dizer, um rei pagão, claro, um rei cananeu. Um rei cananeu. É porque não tem muita informação, mas se você ler direitinho Yehoshua, você entende, é o mesmo local. É claro, centenas de anos depois. Centenas de anos depois. Mas o formato é o mesmo. A cidade é chamada Jerusalém. Shalem está aqui no final, ó. Claramente, Shin, Lamed, Mem, Sufit. A estrutura do nome do rei continua a mesma. A diferença é que em vez de Adoni, é Malki. Até esse Yud no final, denotando posse, meu, é igual. Só que esse rei aqui, ao invés de adotar Melech, de rei, Melech, e aí você acrescenta um Yud aqui, fica Malki, meu rei, Tzedek, é justiça. A questão é que os cananeus, assim como todos os povos pagãos, adoravam os exércitos celestiais. Esse tipo de culto e adoração se espalhou em todos os povos e nações e culturas, cada um com uma forma e um nome diferente. Eles cultuavam os astros celestiais. Qual o principal desses astros celestiais cultuado pelas culturas, cultuado pelos povos? Júpiter. Júpiter. Que é exatamente na cultura grega chamada Zeus. Júpiter é Zeus, cultura grega. E como é Júpiter em hebraico? Tzedek. Você não acredita? Tzedek. Tzedek. Se você coloca no Google, digita assim, Júpiter, o que vai aparecer do lado? Tzedek. Esse Tzedek aqui é justiça mesmo ou um tipo de culto antigo pagão? Um rei pagão. Existe essa controvérsia muito grande. Muito. Mas eu já expliquei isso a vocês em outros momentos. Já ensinei isso para vocês ano passado, na porção Lech Lechá. É só vocês procurarem. Aqui eu estou colocando para vocês no Google agora, ó. Júpiter, tá vendo? Olha aqui, ó. Em grego, Zeus. Tá vendo aqui? Júpiter. Se eu coloco aqui grego, o que é que me dá o grego? Zeus. Isso aqui está escrito Zeus. Tá vendo? Zeus. Agora, se eu coloco por hebraico agora. Alô? Cadê? Cadê o hebraico que não está aparecendo aí? Pronto, apareceu agora. Agora no hebraico. A palavra é Júpiter. O que é que aparece aqui? Tzedek. Tzedek. Júpiter. Tá vendo? Júpiter. Eu coloquei apenas nesses idiomas. Esses idiomas
mais antigos, o grego, Júpiter é Zeus. E o que é Zeus? Preste bem atenção. O que é Zeus na cultura grega? O deus da justiça. Por isso ele tem na sua mão, por isso ele senta num trono, segundo a cultura grega, senta no trono com um raio na mão. Isso é a justiça. Tem o poder, ele tem a força, ele tem o... para exercer justiça. Não é à toa que a palavra hebraica correspondente para isso, que era a língua falada pelos cananeus, seja tzedek. Só estou trazendo para vocês o outro lado da moeda, porque você não tem que ler as coisas na escritura e achar porque a religião diz isso. São muitos mitos religiosos, gente. Não acredite, quando a religião falar uma coisa, pense no contrário, que na maioria das vezes você vai estar certo. Alô? Uma dica que eu dou. Quando a religião, qualquer uma, te ensinar uma coisa, pense o contrário daquilo, que na maioria das vezes você vai estar certo no seu pensamento. Isso eu posso te garantir. Alô? Vamos lá. Vamos para o livro de Yehoshua. Capítulo 10, voltando para o capítulo 10. Cadê ele? Hein? Então, nós já descobrimos aqui que todo rei de Jerusalém, que também era chamada Shalem, tinha um título que variava sempre no final com o Yud e no final sempre tinha, no segundo nome composto, aqui é o nome composto, a segunda parte sempre era Tzedek, que ao meu ver, e da mesma forma pensam muitos sábios antigos, pensavam. Esse tzedek aqui, que é justiça em hebraico, tem a ver, na verdade, com o ídolo celestial, o astro celeste, cultuado, como diz a própria Torá, que os cananeus cultuavam os exércitos celestiais, prestavam culto ao sol, à lua, às estrelas, aos planetas. O que é isso aqui? Pronto, para cá. Eu acredito que é isso. Tanto ele como o Malquitzedek, que teve um encontro com Abraão, ficou impressionado com Abraão, né? Nós não sabemos muita coisa sobre o Malquitzedek. Eu não me encanto muito com essas coisas misteriosas, não. Eu não. Eu me encanto com Abraão, me encanto com Yitzhak, me encanto com Jacob, me encanto com personagens bíblicos que têm começo, meio e fim. Me encanto com personagens bíblicos que têm história, que a escritura mostra os erros, os defeitos. Aí sim eu consigo me encantar, porque eu consigo me colocar na história deles também. Porque eu sou falho, eu erro, né? Eu erro, eu falho, e eu consigo me ver em determinados momentos. Dessa forma eu consigo evoluir, consigo melhorar. Eu consigo entender, eu consigo absorver. É isso que me encanta. Malquitzedek! Não tem nada para mim. Para mim não diz nada. Para mim não me diz nada. Não gosto de mistérios. Gosto de revelações. Gosto do que é revelado. Gosto do que é ensinado na Escritura. Porque não há nada melhor do que isso, deixa eu dizer. Vamos lá. Que Lahad, então esse Adonitzedek, rei de Jerusalém, ouviu que capturou Lahad em hebraico. Lahad é capturar, apanhar.
capturar, tomar conta, pegar para si. Lahad. Lahad Yehoshua capturou et Ai, va Yaharimá, e a destruiu Kaasher, conforme o que Asa fez, e a destruiu da mesma forma que fez Yerihó, para Yerihó, Ulemalká, e para o rei dela, para o rei dela, Yerihó. Quem Asa assim fez Laai, da mesma forma que fez com Yerihó e com o rei dela, fez também para Ai, Ulemalká, e para o rei dela, Ai. Verri, e quando Limu, vem de Shalom, palavra Shalom, flexionado. Ou seja, e quando fez paz Yoshvei com os moradores de Givon, vimos na última aula, né? A última aula, na aula 9, se você não assistiu, você deve assistir, porque tem tudo a ver com essa aula agora aqui, a continuação. Moradores de Givon fizeram um trambique, uma malandragem, enganaram Yehoshua e os príncipes de Israel, e dessa forma conseguiram fazer com que eles fizessem um voto, uma aliança, um juramento que eles viveriam, que manteriam a vida deles. Por isso eles estavam com essa promessa para cumprir para sempre o povo de Israel. Não podia quebrar. Fizeram inclusive diante do Eterno essa promessa. Não consultaram o Eterno. Yehoshua não podia matá-los, não podia destruí-los, mas ordenou que eles se tornariam servos para as coisas do Eterno. Carregariam água para o Mishkan, para o tabernáculo, e também rachariam lenha também para o tabernáculo, para os sacrifícios, os holocaustos e tal. Muito bem. Então, Adoni-Tzedek, rei de Jerusalém, ficou sabendo, e está bem próximo, né? Givon de Jerusalém, bem próximo, né? Vamos dizer, de 15 a 20 quilômetros, 18 quilômetros, para ser bem exato. Ele ficou sabendo que houve essa paz entre os moradores de Givon e Israel. E os moradores de Givon, Vaihiu Bekirban, estavam no meio deles. Então, os moradores de Givon estavam habitando, estavam tendo livre acesso e convivendo no meio de Israel. Verso 2. Vaireu, e temeram e tiveram medo, tiveram muito medo. Que ir, pois é uma cidade Gedolá, Givon. Pois Givon é uma cidade Gedolá, grande. Que Errad Arei, conforme uma das cidades, Ir é cidade, Arei cidades, Ha-Mamlacha, de acordo conforme as cidades reais. Aqui é a palavra Melech, flexionada, cidades reais, cidades de reis. Verri, e quando? Verri, Ri, Gedolá, Min Ha'ai, e ela é ainda maior, Gedolá, Min Ha'ai, do que Ai. Verrol Anasheiá, e todos os homens dela, Giborim. O que é Giborim? Giborim é o plural de Gibor.
O que é Gibor? Gibor é um valente, né? Inclusive o Eterno é chamado El Gibor, o Eterno que é valente, campeão, vencedor. Giborim, plural, Nimrod também é chamado de Gibor. Também é chamado de Gibor no livro de Bereshit. Ele era um valente caçador. O primeiro governante da terra. Giborim, plural de Gibor, valentes. Os homens de Givon eram valentes, mas não quiseram lutar contra Israel, temeram lutar contra Israel e agiram com astúcia, com malandragem, com picaretagem. Israel fez um acordo. E como eles aprenderam desde os tempos antigos, principalmente com seu pai, Yitzhak, não se deve quebrar jamais uma palavra, um acordo, um voto, uma promessa. Em hipótese alguma. Aí vem o verso 3. Vaishlach, e enviou Adoni Tzedek, meu senhor é justiça, ou meu senhor é o Júpiter, o ídolo que eles adoravam. Eu acredito que é isso. O nome do rei, Melech Yerushalayim, rei de Jerusalém. Ele enviou mensagem para quem? Para Roham. Roham, Melech Hebron. Hebron, Hebron, onde habitava inclusive o nosso pai Abraão, nosso pai Yitzhak, nosso pai Jacob. Hebron. Hebron. Quem reinava lá? Roham. Cananeu. Cananeu, descendente de Het. Ve-el Piram. Piram, Melech Yarmut. Ve-el Yafia. Melech Lachish, uma cidade muito importante na escritura, Lachish. Nas traduções bíblicas está Laquis, Lachish, tem muita arqueologia lá. Ve'el Devir, e para Devir, Melech Eglon, Lemor, dizendo: Alu, subam, Elai, para mim. Desde os tempos antigos até os povos pagãos tinham em Jerusalém essa ideia de que todos que vão para lá sobem até ela, desde os tempos antigos. O ser humano é o mesmo, Baruch Hashem. Nessa vez aqui eu gostei do ser humano ser o mesmo. Gostei disso aqui. Subam até mim, gostei. Ve Izruni. Azar em hebraico, que significa ajudar. Izruni, e me ajudem. Venaké, e golpearemos. Et Givon, a Givon. Que Rishlama, pois fizeram a paz. Et Yehoshua, et Bnei Israel, e com os filhos de Israel. Gente, eu quero que vocês prestem bem atenção na leitura. O ser humano é o mesmo! O ser humano é o mesmo! Prova 30.052. O ser humano é o mesmo. A guerra aqui que Adoni Tzedek está convocando todos os reinos cananeus próximos a ele. A guerra não é para lutar contra Israel. A guerra é para desfazer uma aliança, um tratado de paz,
Por quê? Porque Givon é uma cidade grande. E não só grande, é uma cidade estratégica, porque está no alto, nas montanhas. E de lá para Jerusalém é muito perto. São 18 quilômetros apenas. Adonit-Sedec, sabendo e ouvindo tudo o que Israel fez a Jericó e a Ai, duas cidades intransponíveis que caíram, e agora ele fica sabendo que o seu vizinho fez paz com esse povo. Então, o que é que Adonit-Sedec propõe para os reis? Não lutar contra Israel diretamente, mas quebrar a aliança de paz. Destruir essa aliança de paz. Enfraquecer esses povos que agora se juntaram. Ele ouviu. Os de Givon estão tendo livre acesso no meio do povo. Se juntaram. O ser humano é o mesmo. Vocês observam que uma semana antes de eclodir, de vir à tona um tratado de paz histórico que seria entre Israel e a Arábia Saudita, o maior país islâmico do mundo. O centro do islamismo. O lugar mais sagrado do Corão, do Alcorão. Com as duas cidades principais mais importantes e mais citadas no Corão, Medina e Meca. Medina e Meca. Medina e Meca. Meca, a cidade de peregrinação. Todo muçulmano tem que ir uma vez na vida, pelo menos. O centro seria um acordo histórico. Porque quando você faz paz com uma nação, quando você estende os laços com uma nação, os moradores daquela nação passarão a ter livre acesso à sua e, consequentemente, o contrário também. Os seus moradores terão livre acesso, poderão ir. Aviões de lá poderão pousar aqui, aviões daqui poderão pousar lá. Alô? Pessoas daqui poderão cruzar a fronteira para lá. As fronteiras seriam abertas. Um reconhecimento seria feito. E não é estranho, exatamente uma semana depois de vazar nas mídias e o próprio abestalhado do Bibi falar no seu discurso na ONU que estava tudo certo para esse acordo, o que é que acontece uma semana depois? A desgraceira do dia 7 de outubro. Alô? Qual a justificativa dos monstros demônios de atacar Israel daquele jeito? Porque anteriormente eles sempre tinham uma justificativa. Por exemplo, tal pessoa de Israel pisou no monte do templo. Por isso que a gente fez isso. O exército de Israel matou 10 palestinos. Por isso que fizemos isso. Mas dessa vez, qual foi a desculpa? Não tinham. Na verdade, tinham. Jamais eles poderiam permitir que tal coisa acontecesse. Esse acordo de paz. Eles queriam... O que eles fizeram foi
Eles quebraram um acordo que já estava assinado praticamente por baixo dos panos, em que o primeiro-ministro de Israel, pompudo do jeito que aquilo é, que aquilo já deveria ter renunciado há muito tempo. Ele já deveria estar em casa, né, curtindo a família, mas o poder a pessoa não larga o osso. É igual o que está aqui no Brasil. Pessoa dessa, com tanta gente jovem que poderia tocar essa nação, né? Tem que ser as mesmas raposas de sempre, a mesma figura, cansada, né? Os mesmos discursos, a mesma cabeça, a mesma mentalidade, as mesmas bobagens. Ou como o nosso país e o mundo inteiro sofre com as mazelas. Isso sempre foi assim, deixa eu dizer. Não é de agora, não é só aqui, é em todo o mundo, em todo lugar, em todas as épocas, e o ser humano é o mesmo. Os políticos, os governantes são todos farinhas do mesmo saco. Em qualquer lugar, em qualquer época, todos descendentes de Nimrod. Todos. Não se salva um. Todos que chegam ao poder e passam a correr na sua veia o sangue azul, alô, e se sentem melhores do que os outros. Porcaria, tudo porcaria. Ai, que nojo. O ser humano é o mesmo. Entenderam o que eu estou falando para vocês? Foi exatamente por isso. Porque esse acordo estava para sair. Um grande acordo. Israel já tinha feito alguns acordos com algumas nações árabes. Mas essa nação árabe, essa é a maior nação árabe de todas. A Arábia Saudita é a maior de todas. Então eles iam guerrear contra Givon. Eles iam destruir os próprios cananeus. Os habitantes de Givon. E o que Israel tem a ver com isso? Pense bem. O que é que Israel tem a ver com isso? Se Adonit-Sedec e os outros reis querem destruir Givon, o que é que Israel tem a ver com isso? Porque, vamos pensar aqui. Vamos pensar com calma aqui, vamos analisar e raciocinar aqui, gente, nós dois aqui, vamos aqui, nós dois. Vamos analisar aqui. Qual o acordo que Israel tem com Givon? Que eles, povo de Israel, não os destruiria. Esse é o acordo, esse é o pacto, essa é a aliança. Apesar de que até essa aliança foi feita de forma através do engano, através da trapaça, através da malandragem, através da picaretagem. Porque eles não se revelaram, eles não falaram a verdade diante de Yehoshua. Eles se fingiram de maltrapilhos, de pobres, de necessitados, de viajantes distantes. Mentiram. Foi uma aliança forjada por meio da mentira. Isso aí ninguém vai contestar. Então, se Israel quisesse quebrar esse pacto, até poderia, né? Dadas as circunstâncias. Mas lembre-se do que ensinou o nosso pai Isaac, quando também, através da trapaça, da mentira, da picaretagem, ele foi enganado pela esposa Rivka e pelo seu filho Yaakov. Mas o que é que ele disse que não voltava atrás em uma palavra que disse?
mas foi engano. Não volta atrás, não importa se foi enganado ou não. A palavra que sai da minha boca, eu não volto atrás. Isso é um exemplo de um homem. Um verdadeiro homem servo do Eterno. Porque não tem coisa mais bonita nessa vida do que um homem, no sentido genérico, estou falando, um ser humano. Um ser humano, um filho de Adão, que honra a sua palavra. Custe o que custar. Isso é bonito demais. E não quebra em nenhuma circunstância. A palavra é inquebrável. Isso é bonito. A palavra vale mais do que papel. A palavra vale mais do que o papel. Não sei se vocês sabem, mas Israel é um dos maiores negociantes de diamantes do mundo. Os judeus já há muito tempo que aprenderam a lidar com diamantes. Por quê? Porque é uma forma muito fácil de carregar toda a sua riqueza. Eles foram muito roubados, assaltados, ludibriados durante a terrível época do nazismo. Quando sorrateiramente e de repente e sem avisar, os nazistas pegavam tudo que eram deles. Quando eles tinham que deixar a casa para não serem levados aos campos de concentração, como é que eles poderiam levar as riquezas? Quando os bancos confiscaram tudo que era deles. Eles entenderam que a melhor forma era converter a sua riqueza em diamantes. Pequenos, valiosos e fáceis de esconder. É daí que os paletós começam a ter compartimentos por dentro, porque antigamente não existia, só existia o bolso para fora. Hoje em dia todo paletó, eu não uso paletó, odeio paletó, alô. Não me venha querer colocar paletó, eu não uso de jeito nenhum, eu só usei no meu casamento e pronto, acabou. Alô, porque foi o jeito. Se eu me casasse de novo, se voltasse no tempo e a mulher dissesse que eu tinha que usar paletó, eu falei, fique aí no altar. Alô, não quero não. Aquilo é um forno, é um micro-ondas. A gente já vive num lugar com calor terrível, você usar aquilo. Deus me livre, eu quero de jeito nenhum aquilo. Eu notei que dentro do paletó que eu usei, tem vários compartimentos secretos. Isso aí vem desde a época dos judeus. Dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50. Justamente para esconder a riqueza toda que eles tinham. Quando eles vão para Israel, isso continua e continua até os dias de hoje. Você vê em vários lugares de Israel várias lojas que trabalham só com diamantes. Tem uma mesmo em Tibérias, lá na Galileia, imensa. Quando você vai numa loja dessa, você percebe uma coisa muito interessante. A maioria das negociações entre os judeus são apenas de palavra. Eles não assinam nada. Eles não escrevem nada. Eles simplesmente dão a palavra. Isso, inclusive, já foi tema de várias reportagens. O que eu estou falando aqui agora foi tema de várias reportagens. Há um costume entre eles. A palavra vale mais. É óbvio que neste mundo, no Olam Hazé, neste mundo que vivemos, a palavra não vale de nada. Até o que está escrito as pessoas não cumprem. Imagine uma palavra que fala. Que fala hoje e amanhã diz, eu não falei. Então nós estamos aqui analisando, raciocinando. Tudo bem que Israel não podia quebrar o acordo e atacá-los e matá-los. Mas o que é que Israel tem a ver com outros reis que querem atacar Givon? Israel não fez acordo para protegê-los. Israel fez um acordo para não matá-los.
eles, Israel. Outros povos, não foi Israel que mandou Adonit-Sedec reunir reis para atacar Israel, para atacar Givon. É aqui que nós chegamos, nesse ponto que eu estou conversando com vocês, porque nós vamos ter aqui... Esse texto me deixa assim, bem, sabe, impressionado. O verso 6 diz: os reis se reuniram realmente, aceitaram e formularam, né, o momento de atacar Givon. E aí diz o seguinte: Vaishlehu Shelach, em hebraico, enviar. E enviaram Anshei, homens, Givon, de Givon, El Yehoshua, para Yehoshua. El Hamahane, para o Mahane, acampamento. Mahanaim, plural, acampamentos. El Hamahane, para o acampamento, Ha-Gilgalá, até Gilgal, onde estava Yehoshua. Lemor, dizendo: Al-Teref, Al-Teref. Teref significa abandonar. Não abandones. E aderra as tuas mãos, me avderra, dos teus servos. Ou seja, não retires as tuas mãos dos teus servos. Não nos abandone nesse momento. Não retires as tuas mãos dos teus servos, ale, subam a eleino para nós, meherá, depressa. Palavras que vocês já viram nas aulas passadas do próprio livro de Yehoshua. Meherá, rapidamente, depressa. Aí eles dizem, os moradores de Givon, verroxiá, e salva-lanu, e salva-nos. E traga salvação, libertação para nós. E aqui novamente, vê Osrenu, porque o Kametz junto com o Sheva são de ó. Osrenu, azar em hebraico, ajuda. E ajude-nos. Que, pois, palavra também que vocês viram na última aula, Kuf, Bet, Tzadik, Kibbutz, Nikbetsu, se juntaram, se uniram, se agruparam, eleino contra nós, Kol Malchei Haemori, todos os reis do Emori, Yoshvei Hahar, que habitam na montanha. Pergunta novamente a vocês, o que Israel tem a ver com isso? O que Israel tem a ver com guerra entre os próprios cananeus? Porque Israel fez um acordo de paz com Givon. Mas esse acordo de paz não incluía proteger Givon contra outros inimigos. O acordo de paz era simplesmente: nós não vamos atacar vocês. E vocês vão ser carregadores de águas e rachadores de lenha para a casa do Eterno para sempre. Esse foi o acordo. E agora? Israel deveria realmente se arriscar nisso? Israel deveria, não é uma maneira agora de se livrar desse povo? Aí é que está a palavra que é dita. Eles fizeram um acordo de paz. Mas a palavra shalom não é só paz. Lembre-se, shalom também não é só paz. A gente não vai guerrear entre a gente. Mas não é só isso. Shalom também significa segurança. Tornar seguro o lugar. Então, nesse acordo, existe mútua segurança.
Givon tem que zelar pela segurança de Israel. Israel tem que zelar pela segurança de Givon. Entenderam? Há um acordo. Não expresso em palavras, mas nas entrelinhas do que significa Shalom. O Eterno não foi de acordo com esse acordo. Ele não foi consultado, está escrito no texto anterior. Porém, desde o momento em que é feito um acordo, a obrigação de quem faz um pacto, quem faz uma aliança, a obrigação é cumprir. A obrigação é cumprir. E existe algo chamado caráter. E esse homem chamado Yehoshua, esse homem tem um caráter incrível. Olha o que diz o texto, sem pestanejar. Vaial, e subiu Yehoshua min ha-Gilgal. E subiu Yehoshua desde Gilgal, Verol Am. Ele e todo o povo, ele também subiu. Se arriscou. Porque havia um acordo, uma aliança, um pacto dos carregadores de água e dos rachadores de lenha. Mas havia uma palavra. Verol Am Hamilchama. E todo o povo de guerra. Imô, junto com ele, Verol Giburei Rechail, e todos os valentes, habilidosos, valorosos. Eshet Chail, a mulher virtuosa, virtuoso, habilidoso. Verso 8. E ainda o Eterno chega para ele para confirmar que o que ele estava fazendo era a coisa mais certa e mais correta. Isso é hombridade, isso é um ser humano zelar pela sua palavra. Uma vez deu a palavra, cumpra de todo o coração. Nós precisamos aprender e colocar em prática esses ensinamentos. O ser humano é o mesmo. A palavra do Eterno também é a mesma. Aprendam isso. Honre a sua palavra. Ah, mas isso vai me prejudicar. Se você deu a palavra, honre. Não vai lhe prejudicar, não. Você vê só o momento. Você precisa ver o todo. Você precisa ver o palal pakad. Não só o palal, não só o plantar. Você precisa ver também o colher. O que você vai colher lá na frente? Você pode achar que vai se prejudicar agora, mas lá na frente você vai ver como você vai colher. Da mesma forma como você pensa que agora vai levar vantagem. Alô, lá na frente você vai colher. Só fruto podre. O ser humano que quebra uma palavra, o ser humano que quebra um acordo, o ser humano que desfaz algo que foi acordado, que foi jurado, que foi... é desprezível. Alô? É desprezível. Me desculpe, mas é isso mesmo. Você está ouvindo? Desprezível. É um banana frouxo. Envergonha o reino do Eterno. É o que disse Yeshua, é aquele que pega no arado e olha para trás. Envergonha. Não está capacitado para o reino. O reino do Eterno é feito de homens e mulheres valentes, valorosos, que têm palavra, que cumpre a palavra, que não quebra acordo, que não volta atrás. Alô? Esses são dignos de estar no reino. O reino do Eterno é composto de pessoas assim. E tem palavra. Não volta atrás.
não volta atrás, é obediente. Não quebre uma palavra. Se você falou, por isso que é melhor não falar. Mas se falou, se acordou, cumpra. Cumpra. Você será abençoado. Além de você estar abençoando a pessoa que você fez o acordo. E aquela pessoa está vendo o seu exemplo. Aquela pessoa está olhando para a sua atitude. Está vendo, eis aí um servo do Eterno. Um exemplo para mim. Uma serva do Eterno. Eu olho e tenho vontade de servir. De servir a esse Criador. Diferente das religiões por aí. A gente vê tanta barbaridade. Além de você estar abençoando a pessoa, com esse testemunho, você está abençoando a sua vida lá na frente. Você não está vendo. Você não está observando. Mas você já está abençoado lá na frente. Não tem outra conversa. Não tem quem te derrube. Não tem. Yehoshua não contou duas, não questionou, não fez nada. Imediatamente ele subiu. Ele e os homens de guerra, todos eles, os valentes, vamos lá. Temos um acordo com esse povo. Somos responsáveis pela segurança deles também. Isso gente, isso é fantástico. Fantástico, não é? É fantástico. Você que é jovem, aprenda isso. Você tem a oportunidade de aprender algo assim. E se você colocar em prática, você está modificando, mudando, alterando, preservando todo o seu futuro. O seu futuro será brilhante se você seguir dessa forma, praticar dessa forma. Não é praticou hoje, amanhã colhe. Não sei que dia você vai colher, mas que você vai. Com certeza absoluta. Alô. Vaiomer Adonai El Yehoshua. O Eterno viu aquilo. É bonito isso, gente. É bonito. O Eterno falou para Yehoshua. Al-Tirá, não tenha medo, Mehem deles. Não tenha medo deles. Dos reis. Dos exércitos. Porque até agora ele tinha enfrentado o exército. Nem enfrentou o exército, na verdade, de Jericó. Foi o Eterno que destruiu tudo. Ele enfrentou o exército de Ai. Mas agora ele está enfrentando vários reis ao mesmo tempo. O Eterno disse, não tenha medo deles. E a derra na tua mão. Netatina. Dar, conceder. Na tua mão eu os concedi. Lo e Amod não ficarão em pé. Ishmehem befanecha. Nenhum homem deles na tua face, na tua presença. Nenhum deles ficará de pé. Todos cairão. Não tenha medo não. Aí vem o verso 11. Yehoshua vem para socorrer Givon. A guerra estava estabelecida. E quando chega Yehoshua com o povo de Israel, o próprio Eterno começa a amedrontar os exércitos que com medo começam a descer a montanha de Givon. Givon fica na parte alta, nas montanhas, próximo a Jerusalém. Eles começaram a descer. E diz o texto, olha aqui. Vai ri Benusam
E aconteceu na fugida, quando eles saíram, quando eles fugiram, Mipnei Israel, diante de Israel, diante da face de Israel, Hem Bemorad, eles foram na descida, Yered, na descida de Beit Horon, cidade essa que também vai aparecer na tribo de Efraim, inclusive duas delas, Beit Horon de cima e Beit Horon de baixo. Beit Horon quer dizer casa vazia. Esse local fica exatamente ali no centro de Israel. No centro. Próximo ali à região de Dan. Próximo a onde aconteceram tantas histórias bíblicas que vocês vão ver, inclusive uma agora incrível. Vadonai e o Eterno Rishilir o Eterno enviou Aleihem sobre eles Avanim Gedolot. Even em hebraico, pedra Avanim, pedras, Gedolot, grandes pedras. Vocês já estudaram comigo a palavra Avanim, lembram? A mesma raiz de Ben, filho. Olha aqui a palavra filho, Ben, filho. Avanim, pedras, Abanim, filhos. Por isso, Yeshua utiliza, tanto Yeshua como também o sacerdote Yohanan Hamatbil, ele utiliza. Que o Eterno pode suscitar das pedras filhos, fazer das pedras filhos, pedras e filhos no hebraico, a mesma raiz. Só no hebraico. Qual é a língua? Me diga qual é a língua que pedra e filho tem a mesma raiz. Bilvad Ivrit, Rak Ivrit. Somente o hebraico, apenas o hebraico. O Eterno enviou grandes pedras sobre eles, grandes pedras, Min Hashamayim, dos céus. Ad Azeca, conheço muito bem Azeca. Vou mostrar para vocês todos esses lugares agora. Azeca. Azeca aparece na história incrível entre David e Goliat. Davi e Golias. Azeca é uma montanha, uma cidade montanhosa de um lado, do outro lado Sorró, outra cidade montanhosa, e o vale, aquele vale lindo, o Vale de Elá. Ali onde houve a batalha entre David e Goliat. Vou mostrar para vocês o local. Então, desde o momento que eles desceram de Givon até Azeca, o Eterno enviou pedras grandes dos céus. Vaiamutu, e mataram Rabim, e foram mortos muitos. Asher Metu Beavnei, e foram mortos muitos, mas inclusive morreram das pedras Habarad, que caíram, Measher, do que Hargu, foram mortos Bnei Israel Becharev, foram mortos pelos filhos de Israel na espada. Então, morreram mais com as pedras caindo dos céus do que com o próprio povo de Israel com a espada. Incrível. Gente, agora eu vou mostrar para vocês isso que vocês acabaram de ler. Preste atenção. Esse aqui é exatamente o lindo lugar chamado Emek Hayalon, o Vale de Ayalon. Ayalon. É bonito. É o centro de Israel. Centro. Israel é muito pequeno. Israel é minúsculo. Então daí fica perto de tudo. Aqui, esse lugar aqui, aqui é o oeste, aqui é o leste, tá certinho. Oeste, então o mar tá pro lado de cá, tá?
Yam Gadol, o mar Mediterrâneo, mar grande. Aqui o Iardém, o Jordão está para o lado de cá, o Rio Jordão. Tá? E aí vocês estão vendo o Vale de Ayalon. Foi exatamente nessa descida aqui. Começaram a descer aqui. E aqui está a Zeca. A Zeca está aqui, ó. Vê essa montanha aqui? A Zeca. Tel Azeca. Então foi aqui que eles começaram a descer aqui. E as pedras foram caindo nessa direção aqui. Até a Zeca. Vou mostrar outra foto para vocês do lugar. Outro ângulo. O Vale de Ayalon. No Vale de Ayalon hoje existem milhares de parreiras e vinícolas na região. Milhares. Outra foto do Vale de Ayalon. Um vale também muito próspero. Olha quantas plantações vocês estão vendo aqui. Olha só, quantas plantações, né? Que coisa bonita. Linda, lindo o Vale de Ayalon. Agora, olha essa foto, que foto incrível que eu vou mostrar para vocês agora. Exatamente o Sol no ponto onde ele, segundo a observação, ficou parado. Foi exatamente nesse ponto aí. Exatamente nesse ponto. A gente sabe disso porque aí é exatamente o Vale de Ayalon. E do lado de cá está exatamente Givon. Do lado de onde a foto está sendo tirada. De onde a foto está sendo tirada. A foto foi tirada de Givon. Givon está atrás. A Harai. Aonde a lua vai estar. Isso quer dizer que foi próximo ao pôr do sol. O texto que vamos ler daqui a pouco. Agora, vocês estão observando, o Vale de Ayalon está aqui. Olha essas pedras aqui. Que pedras são essas? Pedras que não tem em nenhum local da região. Não tem. Mas aqui nesse lugar, no norte, que aqui é o norte do Ayalon, o norte, desse lugar aqui, até finalizar, até chegar em Azeca, que é aqui atrás, está cheio dessas pedras. Pedras essas que não existem na região. E não só na região. Não existe em todo Israel, só aí. Um tipo de pedra vulcânica impressionante. Vários cientistas, inclusive, já estudaram essas pedras e eles foram unânimes em dizer que é impossível determinar de onde essas pedras vieram. Fizeram todo tipo de datação e sempre deu inconclusivo. Ficaram malucos. É esquisito. Não há vulcão aí, nunca houve vulcão aí. Diferente da Galileia, que é uma região vulcânica, cheia de vulcões adormecidos. Na Galileia, na Galileu. Aqui, no centro, não. E como é que essas pedras vieram parar aí? Exatamente no local onde o texto diz que o Eterno enviou dos céus. Vocês querem ver essas pedras? Querem? Olha aí. Olha que coisa esquisita essas pedras. Olha que pedras esquisitas. Totalmente diferente. Não há nada nessa região que tem em Israel inteiro não há pedras assim. Não há. Olha só. São milhares delas. Nenhum ser humano poderia ter colocado elas aí. Nenhum ser humano. Elas são esquisitíssimas. Totalmente esquisitas. Olha que lugar bonito, né? Vocês viram agora. Aqui é quando chega em Azeca. Aqui é a foto
foi tirada de Azeca. Aqui é Azeca. Eu estou na montanha aqui de Azeca. Aqui embaixo é o vale de Elá. O vale de Ayalon está aqui para trás, ó. Está para trás, já passou. Eu já cheguei em Azeca. Aqui é o vale de Elá. Aqui, exatamente aqui, foi a batalha de Davi e Golias. Aqui há um pequeno córrego de águas aqui, onde ele pegou as pedras e enfrentou o Goliat. Isso é muito interessante, viu? Vocês viram? É algo incrível. Não tem explicação humana para isso. Na verdade, a explicação está diante dos olhos de vocês. Vocês acabaram de ler o texto bíblico. Quero finalizar lendo os textos. Talvez o texto mais conhecido de todos do livro de Yehoshua, sem dúvida. O capítulo 10, verso 12 e verso 13. Tudo isso aconteceu porque Yehoshua estava cumprindo a sua palavra com um povo que ele fez um acordo. Enganado, mas manteve a palavra. Da mesma forma que Yitzhak foi enganado por Jacob e pela sua esposa Rivka, a esposa de Yitzhak, Rivka, Rebeca, ele manteve a sua palavra. Verso 12. Capítulo 10, verso 12. As e Daber, então, falou Yehoshua Ladonai para o Eterno, Beion, no dia Tet, que entregou Adonai et Aemori, o Emori, Lifnei Binei Israel, diante dos filhos. Muito fácil o texto bíblico. Vaiomer, palavras que se repetem, que vocês já estão mais do que acostumados em ver, vocês que estudam hebraico. Não é possível que você veja isso aqui e precise de sinal maçorético para ler. Vaiomer, muito simples. Como é que você vai ver aqui o texto aqui, Israel aqui, você vai, para que você vai precisar de sinal maçorético para ver isso aqui? Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Israel, qual a diferença disso? Nada, nenhuma. Bnei Israel, Vaiomer, Leinei Israel, aos olhos de Israel. Então falou Yehoshua para o Eterno, no dia em que entregou o Eterno, o Emori, diante dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel. Yehoshua disse aos olhos de Israel. Mas ele disse para quem? Ele falou para o Eterno. Ele não falou simplesmente para o sol. Ele falou para o Eterno. Ele falou para o Eterno que o Shemesh, o sol, Begivon, em Givon, Dom. O sol em Givon, espere, Dom. Espere. Ve'yareach, e a lua, Be'emek Ayalon, e a lua no vale de Ayalon. Espere. Os dois fiquem esperando aí, aguardando a transição. Eu não sou expert e nem tenho autoridade para falar sobre os detalhes astronômicos, físicos para vocês. Até porque o texto bíblico aqui não tem nenhum interesse em falar isso. Todo o que está escrito aqui são observações de Yehoshua no momento em que aconteceu tudo isso. Ele não tem por obrigação ser um físico, um matemático. Ele é um guerreiro valente. Ele tem autoridade nas batalhas, nas guerras. Isso ele sabe muito bem. E principalmente, ele tem autoridade no que fala. Ele cumpre a palavra. Quem tem autoridade para falar disso aqui é o menino Renato de Prinzio, o menino Raimson. Eu não entendo muito disso. Mas o pouco que eu estudei,
Isso já tem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, vai fazer quase 30 anos. Eu estudei, eu completei todo o ensino, estudei. Somos obrigados a estudar coisas que sequer vamos usar, né? Alô, pra que eu vou usar o pi, né? Eu vou usar o pi pra quê? Pra nada. Nunca usei. Fui obrigado a aprender o pi 3.14, fui obrigado. Cosseno, seno, cosseno, alô. Bhaskara, fórmula de Bhaskara, raiz quadrada. Nunca usei pra nada, nunca usei. Mas a gente é obrigado a aprender velocidade média, velocidade máxima, não sei o que lá, a gente vai aprendendo isso aí. Senão não passa de ano, né? Porque eu sei, a Terra fica parada e o Sol se mexe, se move, a Lua se move. Gente, isso é óbvio. Se você está parado na Terra e você observa o Sol ou a Lua, é óbvio que quem vai estar se mexendo é o Sol e a Lua. Mas isso acontece pelo fato de você estar na Terra. Se você estivesse no Sol, é óbvio que você ia ver a Terra virando, é óbvio, né? Isso é óbvio. Se você está num barco e o barco está em movimento, e você fica olhando para aquela ilha, você pensa que é a ilha que está se movendo, mas não é a ilha que está se movendo, é você que está se movendo. Você não percebe. Os seus olhos estão fixos naquele lugar. É a mesma coisa. Então, aqui o texto não está tratando de ciência. O texto aqui está tratando exatamente da observação que todos fizeram naquele momento. Eles olharam para o Sol e o Sol ficou parado. Eles olharam para a Lua e a Lua estava parada. A Lua, isso quer dizer que estava já próximo ao pôr do Sol. Agora, eu quero que vocês pensem nisso, porque muita gente não pensa nisso. Isso é uma coisa normal? Não. E deixa eu dizer para vocês, não tem nada a ver com o ano bissexto. O ano bissexto não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Nada a ver. Nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você acha que aconteceu? É possível isso acontecer normalmente? Não. Como é que tudo vai parar? Se tudo vai parar, vai ter uma explosão, quebra. Para parar, tem que parar tudo. Todo o sistema. Tem que parar tudo. Geral. Dá uma pausa em todo o sistema. Porque é uma engrenagem, gente. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Não dá para parar só dois itens e os outros continuarem se movendo, tá entendendo? São engrenagens, o universo inteiro. Se parou, parou tudo. É por isso que eu digo que nada tem a ver com o ano bissexto. O ano bissexto nada mais é do que uma correção do calendário. Por que uma correção do calendário? Porque vocês sabem muito bem que o ano solar ele não dá 365 dias. Ele dá 365 dias e 6 horas. É por isso que você não vai ter um dia só com 6 horas. Então, o que é que fizeram? Deixa chegar 4 anos e a gente acrescenta mais um dia. Por quê? 6 vezes 4, 24. 24 horas, um dia. É por isso que a cada 4 anos se acrescenta mais um dia. Por isso eu digo, não tem nada a ver esse ano bissexto com o que aconteceu aqui. Não houve modificação. Por quê? Porque tudo parou. Simplesmente o Eterno deu uma pausa no universo. Não parou só o Sol e a Lua. Parou tudo. Mas a observação de Yehoshua é óbvio. O Sol está parado, a Lua está parada. É observação. A Terra também parou. A Terra também parou. Porque, na verdade, é a Terra que se move. O Sol também se move. Mas se move
pelo que eu sei, viu? Eu não tenho autoridade para falar isso. Pelo que eu sei, ele se move em seu próprio eixo. Se eu tiver errado, menino Renato de Príncipe, pode falar aí à vontade, que eu não tenho autoridade para fazer. Eu não tenho que saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. Eu tenho conhecimento mais profundo em outras coisas, mas nisso eu não tenho muito. Agora, eu posso dizer a vocês exatamente isso. Parou tudo. Parou tudo. Parou o tempo, parou tudo. A data não se moveu, o dia não se moveu, a hora não se moveu, os minutos não se moveram. Parou tudo. Tudo do universo. Agora, esqueça tudo isso que eu estou falando agora. Que é incrível. É incrível. Mas você sabe o que é mais incrível? Presta atenção, o que é mais incrível? A coisa mais incrível de todas. Sensacional. Oh, meu quadro. Pronto. Ainda bem que não é de vidro, né? O que é de mais... Gente, o que é mais incrível não é nada disso que está descrito aqui. O sol ficar parado, a lua ficar parada, tudo ficar parado. E como eu estou dizendo para vocês, acredite no que eu estou falando. Parou tudo. Aí depois o Eterno tirou a pausa. Aí voltou tudo a funcionar de novo. Mas você sabe o que é mais incrível? É que tudo isso aconteceu. Toda essa intervenção divina aconteceu. Porque um homem de Israel, um servo do Eterno, levantou a sua voz com fé e confiança. E mesmo sem entender nada como funciona o sistema de rotação, translação, como funciona, ninguém tem a obrigação de saber disso tudo, desses mistérios todos. Mas ele confiou no Eterno que ele poderia parar tudo aquilo, algo que jamais foi feito antes. E depois também nunca foi feito, nem antes nem depois. Foi um dia diferente de tudo. Pela boca de um servo do Eterno, com fé e com confiança. Mas você sabe o que ainda há de mais incrível do que eu acabei de falar também? É que tudo isso aconteceu, todo esse milagre, esse incrível milagre único que jamais se repetiu, aconteceu por causa da palavra de um homem, servo do Eterno, que deu a um povo estrangeiro, um povo cananeu, um acordo que foi feito. Aconteceu justamente porque Israel estava protegendo esse povo do acordo que foi feito. E o Eterno fez acontecer esse grande milagre, abriu essa exceção, uma brecha na história, uma brecha no universo, uma pausa no universo, para que a palavra do seu servo para com aquele povo pagão se concretizasse. Isso foi um testemunho para aquele povo, que olharam para os filhos de Israel e disseram: esse é povo Elohim. Esse povo tem palavra. Moveram, literalmente, céus e terra no nosso socorro. Lembrem-se disso. Tudo isso aconteceu porque reis foram atacar Givon. Não foram atacar Israel. Muita gente lê esse texto, mas não percebe que tudo se desenrola. Tudo se desenrola por causa do ataque a Givon. Por causa do acordo que foi feito entre Israel e os habitantes de Givon. Bom,
É bonito demais. Para mim, o que é bonito mesmo, sabe? Para mim, o que é bonito mesmo, o que é lindo mesmo é essa palavra. Gente, isso é bonito. Eu amei isso aí. Quando eu li esse texto, quando eu estava fazendo a tradução, que eu estava preparando aqui os slides, que eu li, a gente fica emocionado, porque realmente é bonito. É bonito demais, demais, demais. Vamos ver o verso 13, para a gente terminar. Dê só mais alguns minutinhos. Só mais dois textos. Verso 13. Vaidom e esperou a Shemesh, o sol. Só esperou. Deu pausa. Parou. Vê e areia e a lua amad. A lua ficou parada. Ad até e com até se vingar. Goi, uma nação. Oivav, uma nação de seus inimigos. Halohi, que tu vá al Sefer Hayashar. Não está escrito sobre o livro Hayashar do reto? Que livro é esse? O livro de Yashar. Aparece duas vezes na escritura esse livro, o livro de Yashar. Aqui e também no Sefer Shmuel Bet, 2 Samuel 1,18. Também aparece a expressão Sefer Ha-Yashar, o livro do reto. Esse livro nós temos acesso hoje com muita facilidade, você encontra na internet. Até no próprio Davar você tem esse módulo, se você baixar, o livro vai estar traduzido para o inglês, aí você tem que traduzir do inglês para o português. Aí você pode pesquisar que na internet você vai achar facilmente PDF desse livro gratuitamente. O único problema é que nós não temos, por ser um livro apócrifo, nós não temos cópias antigas desse livro. Não tem como se verificar a autenticidade do livro por completo. Existem muitos textos que são completamente associados à escritura. Contam toda a história de Bereshit até, vai por muito tempo a história de Israel. Algumas, inclusive, repetidas, textos, inclusive, repetidos sobre exatamente o que está escrito no Taná. Por exemplo, o que vocês estão lendo agora aqui, que eu estou lendo para vocês, em Yehoshua, capítulo 10, verso 12, verso 13 e verso 14, é exatamente como está no livro de Yashar. Exatamente, palavra por palavra. Não tem nenhuma diferença. A única coisa que não aparece não está escrito sobre isso no livro de Yashar. Isso não tem lá no livro de Yashar, né? Claro, né? É óbvio. Mas o restante está tudo igual. Vou dar até a referência do livro de Yashar. Pelo fato de não termos cópias antigas, não tem como se verificar. Como é que ele vai saber se realmente é autêntico? Né? Não tem como saber. Se ao longo dessa história aí não foram inseridos textos. Bom, vamos continuar lendo. Vai Yamod e parou Hashemesh, o sol, Ba'hatzi Hashamayim, na metade dos céus. Velou Az, e não apressou-se, lavou para entrar, ou seja, para o pôr do sol. Que Yom Tamim, por quase um dia Tamim completo. Um dia completo. Agora verso 14. Velou e não Hayá houve. Ka'yom Hahu, como aquele dia. Lefanai, antes. Ve'acharav, e depois. Lishmoa, para ouvir Adonai
Bekol Ish. E não houve antes e depois um dia como aquele, que ouviu o Eterno, a voz de um homem, a voz de Yehoshua. E Adonai Nilham le Israel, porque o Eterno lutou por Israel. Não houve um dia como aquele, nem antes nem depois, para um homem ouvir a voz do Eterno daquela maneira. Porque o Eterno lutou por Israel. Que coisa maravilhosa. No livro de Yashar, o capítulo é 88. Yashar, ou Yasher, ou Jasher, Jasher, como está no inglês. No hebraico, Yashar. É o capítulo 88, verso 63. É exatamente igual. E quando eles estavam golpeando, o dia estava acabando, estava chegando a noite, e Yehoshua disse à vista de todo o povo: Sol, fique parado em Givon, e lua no vale de Ayalon, até que a nação tenha se vingado de seus inimigos. E o Eterno ouviu a voz de Yehoshua e ficou parado. Aqui tem uma diferençazinha, preste atenção. E o sol parou no meio dos céus, igual, agora. E ficou parado por 36 momentos. Aqui há essa diferença entre o livro de Yashar e o livro de Yehoshua. Não cita o livro de Yehoshua esses 36 momentos. O que seriam esses 36 momentos? Quem é que sabe? Alô? Se não está na escritura, porque não é importante estar. O que vale mais é o que está na escritura. Não é importante, não. 36 momentos. E a lua também parou por quase um dia inteiro. Igual como está no livro de Yehoshua. E não houve dia como aquele, nem antes ou depois dele, em que o Eterno deu ouvidos à voz de um homem. É isso aqui, ó. O Eterno deu ouvido, Lishmoa Adonai Bekol Ish. Ouviu o Eterno a voz de um homem, pois o Eterno lutou por Israel. O Eterno ouviu a voz de um homem. Sabe por quê? Porque esse homem manteve a sua palavra. Quando você faz isso, todas as portas da sua vida estão abertas para o Eterno. Se você quebrar a sua palavra, se você disser algo e voltar atrás, você está desonrando o Todo-Poderoso. Como diz o povo aqui do interior, tome tento disso. Aprenda isso. Verifique isso na sua vida. Isso é algo muito sério. Muito sério. Todas as portas são abertas quando você honra a sua palavra. Aprenda isso. Um beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um. Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Semana que vem, se o Eterno assim nos permitir, teremos a 11ª aula desse módulo 4 maravilhoso. Nós teremos, são quantos capítulos de Yehoshua? Alô, 24 ou 25, veja aí. Yehoshua são quantos? Vamos ver aqui, Yehoshua. Quantos capítulos? 24, exatamente, 24. São 24 aulas então, 24 semanas, 24 aulas. Tá bom? Um grande abraço para todos, que o Eterno abençoe vocês e guarde. Até a próxima. Shalom, Laila Tov.